Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula. Nessa aula nós vamos começar a falar sobre a funcionalidade dos painéis. Mas nós queremos deixar bem claro, os painéis têm como objetivo facilitar e agilizar a sua análise, tá? Então, quando você abrir algum painel, ele sempre vai ter a relação com alguma das funcionalidades que a gente já explicou para você. Então, você quer saber sobre os desvios das faixas de preço? Nós temos um painel também para isso. E nessa aula é justamente sobre ele que nós iremos falar. Vamos lá. Aqui na tela do meu computador, nós temos aqui o display da nossa ferramenta. Vou botar a setinha aqui. Nós temos os botões. Cada botão desse aqui, ele vai abrir um painel diferente. Então, esse primeiro botão, nós temos o painel Desvios. Então, vamos abri-lo. Clico nele e ele abre aqui, tá? Nosso painel, pessoal, ele tem os blocos, tá? Vamos separar em blocos. Esse bloco é um bloco desses ativos, onde está em ordem alfabética, do Audi até aqui, o Audi CAD até o GBP Audi. O segundo bloco, o GBP CAD até o Euro SGD, que é uma exótica. E no terceiro bloco, nós temos aqui exóticas e índices também, tá? Esses blocos aqui, nós temos colunas e linhas. Para quem já está acostumado e habituado com tabelas, né, de, por exemplo, Excel, planilhas, vai ficar fácil de entender. Quem não tem esse costume, mas também é bem simples da gente estar entendendo, tá? Então, vamos lá, nós temos os títulos. Cada título desse aqui é uma coluna, tá? Por exemplo, a primeira coluna ativa, aí nós temos todos os ativos referentes à coluna. A segunda é MN1, que é o mensal, ou seja, gráfico mensal. Como é bem curtinho, a gente tem que colocar as siglas, tá? Então aqui é uma coluna que vai fazer menção ao topo e fundo histórico do gráfico mensal. Então aqui a gente tem a porcentagem referente do fundo até o topo. Então um ativo aqui, como está aqui AudiCAD, ele está 18%. Então ele está entre o fundo e o topo, ele está na região de 18% entre o fundo e o topo. A terceira coluna aqui é a coluna W1, ou seja, semanal. Essa coluna aqui, ele vai mostrar qual que é a posição do ativo, também de um fundo até o topo. Só que esse fundo e topo, ele já é, além de ser no semanal, ele é referente aos desvios da nossa ferramenta, entre o valoroso, tá? Então, entre o valoroso de baixo até o valoroso de cima, referente ao gráfico semanal. A quarta coluna também é entre o fundo e o topo referente ao diário, D1 que está aqui, tá? Entre o valoroso de baixo e o valoroso de cima do gráfico diário. A quinta coluna, pessoal, é a coluna que agora entra na questão da fibofaixa, tá? Então nós temos a transição. Se você não lembra o que é a transição, volte na aula onde nós explicamos aqui a fibofaixa. Lá você vai entender. Nós temos a transição. Aí aqui tem a coluna da exaustão e aqui nós temos a coluna da rejeição, tá? Então, assim como tem na fibofaixa, nós temos aqui nesse painel desvios, tá? E nele aqui vai estar mostrando, eu vou limpar aqui para ficar mais fácil, qual a posição do ativo referente ao desvio, tá? Então, aqui ele está me mostrando, vamos pegar aqui, ó, AudiCAD. O AudiCAD está na transição, só que ele está onde? No meio da transição. E aqui embaixo está referente à exaustão. Ele está aparecendo para mim aqui 163 e uma setinha para baixo. Esse 163 é em pontos, a distância que o AudiCAD está da exaustão de baixo. Ou seja, ele está mais próximo da exaustão de baixo que da de cima. Se tivesse setinho para cima, quer dizer que ele estava na parte superior da fibofaixa. Mas como tem uma setinha para baixo, ele está se aproximando da exaustão da fibofaixa na parte inferior. Vamos conferir isso aqui? Vamos lá. No nosso painel, nós já temos o recurso que se você clicar no ativo, ele vai diretamente para o gráfico daquele ativo. Vou clicar aqui em AudiCAD, já estamos aqui no gráfico. Reparem, pessoal, que o preço, olha como está o preço. Vou mostrar aqui para vocês. Aqui está a transição. O preço nesse momento está aqui, e a exaustão está aqui. Então repare que nesse momento o preço está 163 pontos de exaustão, mas ele
repara que ele já bateu na exaustão de baixo, tá? Então, é muito interessante, que facilita a análise para a gente. A gente olha no painel, já vê, já tem uma ideia de onde está localizado o ativo. Então, eu já sei que esse ativo está esticando, né? Está esticando, se afastando. E o painel, ele é dinâmico. Ele vai mostrar qual a distância, qual a posição do preço referente a essas informações, como fibofaixa, referente ao time frame que eu estou no gráfico. Como eu estou aqui no H1, ele vai mostrar todas as informações do desvio referente ao H1. Se eu quiser ver no H4, eu entro no time frame H4, clico em desvios, e aqui ele já vai me mostrar como está a posição desse ativo referente ao gráfico atual que eu estou, no caso H4. Ó. Repare que o ativo está aqui, transição, passou, exaustão, entrou. Então, quer dizer que o ativo já ultrapassou a exaustão, já passou também da transição, está indo para a rejeição. Tá? Isso aqui no gráfico de H4. Olha como facilita, pessoal. Eu não preciso ficar entrando em todos os ativos um por um, sabe? Vou ficar entrando, entro nesse para ver onde está, nesse onde está, nesse onde está. Eu abro o painel aqui, eu já tenho uma visão, eu tenho um overview, eu tenho um mapa. Eu tenho um mapa dos ativos aqui, aonde ele está. Basta você aprender, assim como a gente está ensinando, como ler, como fazer essa leitura, tá? Então, olha só para confirmar para você, aqui no gráfico de H4, o preço já passou aqui a linha da exaustão, ó, passou a transição, só que eu coloquei uma nomenclatura, meio, né? Ele está no meio da exaustão. Por que eu faço isso, pessoal? Para vocês terem um pouco mais de entendimento onde está o preço, né? Porque se eu colocar assim, entrou na exaustão. Na exaustão, né, ela tem um espaço longo, né? Então, assim, ela vai ficar, entrou na exaustão, até quando ele chegar na parte inferior, né? Eu divido a exaustão aqui num bloco. Se o preço ultrapassar mais aqui, ó, ele está aqui agora, né? Ele ultrapassar para essa parte de baixo, ele vai ficar meio da exaustão, ou seja, está bem próximo da rejeição. E se ele bater na rejeição, aí ele vai colocar lá, entrou na rejeição, e vai dar essa informação para a gente, tá? Repare, pessoal, que nós temos aqui o áudio JPY, tá? Como um ativo que já entrou na rejeição. Ó, passou na exaustão, passou na transição, e entrou na rejeição. Vamos lá ver? Vou clicar nele, áudio JPY. Repare que esse ativo realmente ultrapassou a rejeição de H4, olha como esticou, e ele está buscando agora uma reversão. Então, assim, por que é interessante a gente ter essa noção, né? E aprender a usar o painel e também aprender a conhecer a ferramenta. A gente vê que esse ativo está num momento que ele está fazendo essa correçãozinha aqui. Né? Pode ser que ele reverta? Pode, mas eu acredito que, né, com a minha análise aqui fundamentalista, que ele vai fazer uma correção para continuar caindo. Mas isso entrega, essa informação é entregue aqui para a gente nesse painel. Beleza, vamos para a próxima informação do nosso painel aqui. Então, nós já vimos a coluna de ativos. Eu vou até aqui ir guardando aqui, ó. Já vimos a coluna de topo e fundo histórico. Topo e fundo histórico mensal, semanal, diário. Já vimos aqui as colunas aqui da fibofaixa, transição, exaustão, rejeição. E nós temos a última, que é o bloco dos desvios, tá? Então, vamos lá. O que nós temos nesse bloco, pessoal? Mais uma vez, a gente coloca as iniciais porque não cabe o nome completo. Então, temos aqui DJ, DV, DT, DE. Cada D desse é de desvio, tá? Então, vamos lá. Nós temos os nomes dos desvios. DJ é desvio justo, que é do preço justo. É um desvio bem próximo à média de ouro, naquela região ali do preço justo. Nós temos o desvio, que é o desvio do valoroso, por isso que tem aqui um DV, tá? Desvio valoroso. Nós temos depois o DT, que é o desvio de transição, ou seja, é o desvio que ele é daquela região de transição. E nós temos o último, DE, que é o desvio de exaustão, que é o último desvio
que é quando o preço estica demais na sua média e ele fica em uma região muito distante. É o desvio de exaustão. Tudo bem? Então, entendido qual que são os desvios de cada coluna, agora a gente vai mostrar para vocês como que a gente desenha isso aqui. Repare que aqui, vamos pegar um ativo que nós estamos agora no gráfico, Audi JPY, tá? No desvio justo está uma setinha amarela apontando para o lado direito. Então, isso aqui sinaliza para a gente que esse desvio já foi alcançado e já ultrapassou ele. Nós temos aqui desvio justo, mesma coisa, setinha para a direita e o bloquinho todo amarelo. Então, já ultrapassou o desvio valoroso. Nós temos aqui o DT, mesma situação, setinha para a direita e todo preenchido amarelo, ou seja, já passou também o desvio da transição. E nós temos aqui o DE com 0,2%. Isso quer dizer o quê? Ele já ultrapassou todos os 3 primeiros desvios e está muito próximo do desvio de exaustão. Por que ele está em porcentagem, pessoal? A gente quis utilizar um recurso que já existe no próprio MetaTrader, que é o quê? Quando a gente pega de um preço até outro, ó, eu vou pegar aqui da exaustão e descer. Ele mostra quantos pontos, quantas barras e qual a porcentagem no final, tá vendo? Ó, menos 0,57%. Então isso aqui é como se fosse uma valorização ou desvalorização. No caso, se estiver negativo, é porque seria uma distância para baixo do preço de onde eu estou fazendo. Se é para cima, ele vai ficar positivo, tá? Então é isso. Então ele está dizendo aqui que para ele chegar aqui e ultrapassar o desvio de exaustão, ele tem que alcançar 0,2%. Então a gente pode ver aqui no gráfico, nesse momento, ó, aqui está o desvio está aqui. E o preço está aqui. Então existe aqui uma distância entre o preço e o atual e aonde está o desvio. Então essa é a distância que aparece aqui pra gente, tá? Então, nós temos essa distância do preço do desvio de exaustão. Então, só que nesse caso, é muito importante a gente entender a direção, né? O preço veio aqui e está fazendo assim, né? Então, ele não está ainda para alcançar o desvio para baixo, ele já está voltando, mas nada impede dele voltar a cair de novo. Muito importante, pessoal, os primeiros desvios a serem atingidos é sempre da esquerda para a direita, né? Se o preço está saindo da média e se afasta da média, então primeiro ele se afasta do desvio justo, depois ele se afasta do desvio valoroso, depois ele se afasta do desvio de transição e por último ele se afasta do desvio de exaustão. Esse é o caminho que ele faz. Por isso vai ser indo preenchido, ó, preenche o bloco do justo, desvio justo, o bloco do desvio valoroso, preenche o bloco do desvio de transição e, por último, preenche o bloco do desvio de exaustão. Repara que no desvio de exaustão a gente coloca exclamação e vermelho, ou seja, o ativo ele está muito afastado da média. Lembrando sempre que nós temos essa aula mais atrás no bloco lá de bases teóricas que a gente explica sobre média e desvio. Então, se você não estiver lembrando ou estiver com dúvida, lembre lá que a gente ensina esse conceito sobre retorno à média, afastamento do preço da sua média e, né, alcançando os desvios. Então, por isso a gente trata desse assunto aqui. Vou até abrir aqui para ver, né, CHF-JPY. Olha só, pessoal, como o CHF-JPY está distante nesse momento aqui no H4, tá? Lembrando que é sempre referente ao time frame que eu estou no gráfico, estou no H4. Então, ele está bem distante. Olha onde a média dele está, pessoal. Está muito distante da média, tá? Então, por mais que você possa buscar vendas nesse ativo, quando ele vai se afastando demais assim, tome cuidado na hora de operar para não ficar preso, né? Porque existe uma alta probabilidade do preço, no mínimo, corrigir, tá? No mínimo, dar uma correção aqui. Então, pessoal, na questão do painel, ele vai estar adiantando para vocês essa análise, aonde está o preço referente ao desvio, aonde o preço está referente à fibofaixa, aonde o preço já está referente ao topo e fundo histórico,
mensal, semanal, diário. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado por estar aqui conosco. Até o próximo vídeo.